9 de julho, Café com Deus Pai. A motivação certa. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Esta passagem bíblica que nós acabamos de ler é uma oração, é um trecho de uma oração que Neemias fez para Deus. Neemias ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava destruída e as muralhas que cercavam a cidade estavam derrubadas. Quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava nesse estado deplorável, com os seus conterrâneos vivendo em condição de miséria, ele ficou muito triste. E nesse tempo, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. A função de copeiro era uma função muito importante. A função de copeiro consistia em experimentar as bebidas que antes seriam servidas para o rei, para que o rei não fosse envenenado. Portanto, Neemias era um homem de confiança do rei. Ele tinha acesso direto ao rei, mas, mesmo sendo um homem de confiança, um copeiro do rei, ele tinha limites. Ele era um servo, ele era um empregado. Então, para que ele pudesse pedir alguma coisa para o rei, ele tinha que ter a motivação certa. Ele tinha que ter um motivo muito forte para que ele pudesse pedir alguma coisa para o rei. E Neemias colocou dentro do coração dele o desejo de voltar para Jerusalém e reconstruir as muralhas da cidade e ajudar os seus conterrâneos. E ele ficou por algum tempo pensando: como que eu posso falar para este homem, que é o rei, que eu quero ir para a minha cidade para reconstruir as muralhas e ajudar os meus conterrâneos. Vamos lembrar que ele era o copeiro do rei. Ele era um homem importante porque ele tinha que experimentar as bebidas e garantir a segurança do rei. Para que ele fosse liberado, teria que ter uma outra pessoa que ficasse no lugar dele, se ele fosse liberado para ir para Jerusalém e cumprir esse projeto. Uma segunda questão era a seguinte: quanto tempo leva para você reconstruir as muralhas de uma cidade que está destruída? O rei poderia perguntar para ele: quanto tempo você vai ficar longe? Afinal, ele era o homem de confiança do rei. Então, o que Neemias faz diante dessa situação? Ele faz uma oração que está no capítulo 1, que é esse trecho que nós acabamos de ler. Ele vai até Deus e ele fala: Senhor, vamos ler aqui mais uma vez na tela a oração dele. Ele fala assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Então ele está dizendo: Deus, escuta a minha oração e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Em outras palavras, ele estava orando para que Jerusalém fosse restaurada e havia outras pessoas que também eram conterrâneos dele, que também estavam orando no mesmo objetivo. E ele pede: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome.
A palavra temer tem dois significados. O primeiro significado é ter medo. O segundo significado de temer é ter extremo respeito. É nesse segundo sentido que o temer está escrito aqui. Então Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer, que têm prazer em ter extremo respeito pelo teu nome. E aí ele continua na oração: faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias fez essa oração porque ele projetou conversar com o rei Artaxerxes sobre a intenção de ir para Jerusalém e reconstruir os muros da sua cidade e ajudar os conterrâneos que estavam em condição miserável. Então ele colocou no coração: vou conversar com o rei para pedir que ele me libere para que eu faça isso. E antes dele ir até o rei, ele fez essa oração que nós acabamos de ler. Antes de lermos o devocional ainda, vamos adiantar que Neemias conseguiu a aprovação do rei. O rei deu cartas para que ele passasse por todas as fronteiras, por todos os governos, até chegar em Jerusalém, que havia um trajeto que ele tinha que percorrer até chegar em Jerusalém, e cada pedaço de terra tinha um governador que mandava naquele território. Como quando nós queremos entrar na Argentina, quando nós queremos entrar no Uruguai, nos países vizinhos, nós temos que passar pela fronteira e nós temos que apresentar nossos documentos para podermos entrar nesses territórios. Então, o rei Artaxerxes deu cartas que liberavam a entrada de Neemias por todos os territórios até chegar em Jerusalém. E além disso, o rei Artaxerxes deu cartas determinando que as pessoas que cuidavam dos tesouros dessem materiais para que Neemias pudesse levar até Jerusalém para fazer a reconstrução dos muros. E o sucesso de Neemias aconteceu em 52 dias. Em apenas 52 dias, quando ele chegou em Jerusalém, ele conseguiu fazer a reconstrução de todas as muralhas. Como ele conseguiu isso? Quando ele chegou lá, ele incentivou as pessoas a buscarem a Deus em oração. E as pessoas começaram a orar e se arrependeram dos seus pecados, e todo o povo que estava lá com as suas famílias se animou e eles começaram a construir as muralhas. Havia algumas pessoas muito ricas que emprestavam o dinheiro para o povo e estavam cobrando juros muito altos. E Neemias chamou todo o povo e disse para eles: se arrependam, porque a cidade está destruída. Vocês não estão com a motivação certa. Vocês estão cobrando juros dos seus próprios irmãos e a cidade está na desgraça. Então, eles se arrependeram e eles perdoaram as dívidas de todos os seus irmãos. Então, eles tiveram unidade, comunhão. E dessa comunhão, ele fez com que os ricos assinassem um termo diante de Deus de que eles estavam perdoando de coração as dívidas dos seus irmãos e que eles iam se preocupar primeiro em construir a cidade deles novamente. E tudo isso foi feito com oração. Ele pediu a Deus que as pessoas se arrependessem, que as pessoas cuidassem da união do povo, que as pessoas construíssem as muralhas da cidade, que as pessoas estivessem novamente juntas. E isso permitiu que eles fizessem em 52 dias a construção das muralhas e que eles estivessem com essa obra acabada. Se você abrir o livro de Neemias tem
13 capítulos. Você vai ler ali que durante o tempo em que eles estavam construindo as muralhas, eles tiveram opositores. 2 homens se levantaram contra ele. Um homem se chamava Sambalate e o outro homem se chamava Tobias. E eles ficaram criando situações difíceis, mentiras, e tentando colocar medo em Neemias para que ele não levasse a obra avante. Mas Neemias continuou firme na sua confiança em Deus. E esse Tobias e Sambalate chegaram até a contratar pessoas para virem escondidos e matarem Neemias. Mas quando Neemias ficou sabendo disso, ele dividiu o povo, metade para defender a cidade, com espadas, com escudos, e a outra metade para continuar a construir a muralha. Em 52 dias, eles terminaram a muralha. Então, ele teve uma motivação certa. Ele quis fazer o bem pelos seus irmãos. Ele quis ajudar o seu povo. Jerusalém, nesse texto, tem uma simbologia. Aquilo que é de Deus. Ele se preocupou primeiro com o que era de Deus. E ele colocou uma intenção certa. Querer fazer aquilo que honra a Deus, ajudar os seus irmãos, ajudar a sua família, porque eram seu povo. E dessa motivação correta, Deus ouviu a sua oração e fez até que o rei aceitasse que ele tivesse essa liberação, aceitou também que ele reconstruísse a sua cidade e até deu as cartas para que ele passasse por todos os territórios até chegar em Jerusalém e material para que ele realizasse aquele projeto. Quando nós colocamos a motivação certa diante de Deus, Deus faz além daquilo que nós esperamos. Então ele fez essa pequena oração e Deus respondeu de maneira grandiosa, dando a ele a realização daquilo que ele tinha colocado no seu coração. Vamos agora ler o que o devocional nos traz hoje. O relato de Neemias ilustra, ou seja, mostra uma verdade marcante. Ao descobrir a condição de destruição em que Jerusalém, a sua cidade natal, se encontrava, ele faz uma oração sincera a Deus. Na época, ele não percebia a extensão do poder contido em sua oração. A oração, quando alinhada à vontade e aos propósitos de Deus, sempre é eficaz. Naquele momento, os muros de Jerusalém estavam em ruínas e a cidade desprotegida. O coração de Neemias foi sensível para entender a urgente necessidade de reconstrução, e sua oração foi ao encontro da vontade de Deus, de naquele momento começar uma obra para restaurar os muros da cidade. Ao prosseguir com a história de Neemias, testemunhamos que Deus não apenas ouve a oração, mas também concede a ele uma visão que foi colocada em prática e trouxe restauração e alegria àqueles que viviam sem esperança em Jerusalém. O coração do rei se voltou para o propósito de Neemias e ele colaborou grandemente com esse projeto. Aprendo que, quando seu coração está alinhado com o do Pai, não há barreiras que possam impedir você de avançar. Deus conhece o nosso coração intimamente e deseja realizar grandes coisas por meio de nossa vida. Mas, sem a oração, não acessaremos as promessas. Talvez a correria do dia a dia tenha afastado você de um relacionamento sincero com Deus. A partir de hoje, convido você a separar um tempo de seu dia para conversar com o Pai. Saiba que, assim como se você tiver a motivação correta, é uma questão de tempo
até que alcance todas as promessas. A frase de hoje é: se Deus determinou, Ele é Senhor do tempo. Lendo mais uma vez: se Deus determinou, Ele é Senhor do tempo. Nem todas as coisas que nós orarmos e pedirmos a Deus vai acontecer no tempo que nós esperamos. Algumas vezes Deus vai dizer para nós: espera. Mas quando nós oramos com a motivação certa, Ele certamente responderá. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, Ele realizará. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vemos o que Jesus nos ensinou, no versículo 7. Veja aqui o versículo 7 em destaque. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos: se vocês estiverem em mim, como que nós ficamos em Jesus? Quando nós oramos constantemente e quando nós lemos a Bíblia para conhecer a vontade dele e obedecemos. Quando estamos disponíveis para orar a ele e ler a palavra e fazer o que ele tem determinado, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Então, que hoje possamos nos alinhar com a vontade de Deus em todos os nossos projetos, que a nossa vida esteja primeiramente focada no reino de Deus e na sua justiça, na sua vontade. Porque a vontade dele para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Tudo que ele tem preparado para nós é para o nosso bem. Temos essa certeza com base no que o profeta Jeremias, que foi usado por Deus para entregar um recado para o seu povo, escreveu. Veja aqui, Jeremias capítulo 29, vamos ler os versículos 11, 12 e 13. 11. Porque eu, aqui está falando do Senhor, eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se buscarmos a Deus em oração, realmente dedicados a Ele, com nossa vida, Ele tem os bons pensamentos a nosso respeito. Veja que o versículo 11 fala que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para dar o fim que esperamos. O Senhor é sempre bom conosco. Retornando aqui para a mensagem de hoje, tenho um convite a fazer a você que ainda não ora a Deus, que ainda não está no caminho de Deus. Se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que Jesus reina sobre a sua vida como teu Senhor e que a morte dele na cruz perdoa os seus pecados, você terá acesso a esse Deus, ao nosso Deus Pai. E você vai orar a Ele e colocar a sua vida totalmente para Ele, e Ele vai ouvir a sua oração e vai responder, porque como nós meditamos hoje, Ele tem pensamentos de paz para dar um bom fim a todos aqueles que acreditam nele. Se você quer aceitar a Jesus e ainda não aceitou, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus,
eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no teu livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você disse que Jesus é o teu Senhor agora. Então comece a orar e colocar toda a sua vida na mão dele. Todos os detalhes, dificuldades e problemas, fale com ele e também as bênçãos que você recebe. Agradeça a ele. Você disse que ele é o teu Salvador. Você reconheceu que tem pecados e que precisa do sacrifício dele na cruz. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida que está no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus como você fez agora. E você pediu para ter o Espírito Santo que nos guia para chegarmos até o céu fazendo a coisa correta e que honra a Deus nessa terra. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja próxima da sua casa em que você se sinta bem para encontrar amigos que também seguem a Deus e se batizar nas águas. Procure informações sobre o batismo nas águas. Quando você é batizado nas águas e você sai do batismo, você está sendo uma nova pessoa que agora segue a Deus, que segue a Jesus. E depois você deve participar da ceia. A ceia é uma reunião em que as pessoas em comunhão partem um pão e oferecem um cálice com suco de uva. Os pedaços de pão que são divididos entre as pessoas simbolizam o corpo de Cristo que foi partido por nós. E o cálice com suco de uva simboliza o sangue dele que foi derramado na cruz para nos perdoar os pecados. Toda vez que você participa da ceia, você lembra que faz parte do povo de Deus. E assim será até a eternidade. Vamos agradecer por essa palavra, Senhor. Te agradecemos. Antes de agradecer, vamos ler aqui a parte final. Hoje é o dia 190 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é Efésios capítulo 6. Eu vou deixar aqui no final um vídeo que explica Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 é um capítulo muito importante para quem quer conhecer batalha espiritual. Efésios capítulo 6 é onde fala quais são as armaduras espirituais para que nós possamos vencer as tentações e as provas que podem acontecer no mundo espiritual. Eu vou deixar um vídeo aqui que explica Efésios 6. E a palavra-chave de hoje é oração. Agora vamos ler aqui mais uma vez. Se Deus determinou, Ele é Senhor do tempo. Agora sim, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje que nos fala sobre a motivação certa. Pedimos que o nosso coração esteja alinhado aos seus planos, aos seus projetos. Se alguém está com alguma motivação errada, talvez está namorando e com uma intenção que não está certa, não está alinhada ao teu plano, eu peço que o Senhor venha dar livramento e mostrar o caminho certo. Se alguém está ensinando alguma coisa para os seus filhos que não está com a motivação certa, que o Senhor visite esse pai e essa mãe, mostrando qual é o caminho certo. Se alguém está trabalhando em algum local, fazendo alguma coisa para agradar ou para conseguir alguma vantagem, com a motivação que não é certa, que o Senhor agora mostre qual é o caminho certo. Que o Senhor nos ajude a não barganhar com o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos dizer, se o Senhor fizer isso para mim, então eu faço isso para o Senhor. E na verdade, o Senhor é Deus. O Senhor está no céu. O Senhor tem todo o governo, controle, domínio e poder sobre todas as coisas. Nós somos servos. Somos também filhos, porque o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós na cruz e nos deu essa prerrogativa de sermos os teus filhos. Mas precisamos entender que o Senhor é o Deus Pai e que as nossas motivações devem ser primeiramente agradar ao Senhor em tudo que fazemos. Como Neemias, ele não se preocupou em ir para Jerusalém para ser o presidente de lá, para ser o governador de lá.
Ele poderia pensar: vou lá fazer uma média com o rei, agradá-lo para conseguir me tornar rei em Jerusalém. Mas a intenção dele era: eu quero que o meu povo seja curado, que a miséria saia de lá, que a cidade tenha proteção, que as pessoas estejam bem. Ele prezou pela tua vontade. O Senhor queria isso para Jerusalém. E ele colocou no coração fazer a sua vontade. Que nós possamos ter a motivação certa em tudo o que fazemos, para a glória do Senhor e para que sejamos bem-sucedidos, porque quando temos a motivação certa, o Senhor faz até além do que pedimos, como o Senhor tocou no rei, para que desse as cartas de liberação de todas as fronteiras e ainda materiais para que a obra fosse feita. Isso mostra que o Senhor cuida quando nós colocamos como prioridade na nossa oração segui-lo com sinceridade e pureza de coração. Que o que não está certo seja arrancado da nossa vida e que sigamos firmes na tua direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente.